Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma segunda-feira, dia 27 de abril de 2026. O tempo está passando muito rápido, né? Daquela história dos 100 dias que eu disse que o Trump ia dar uma virada na situação, passou metade praticamente, né? Até um pouquinho mais que a metade. Eu disse que iria acontecer muita coisa, né? Principalmente a virada na questão aí do regime iraniano, que ele enfraqueceu completamente, né? E segundo ele está prestes a efetivamente terminar a guerra e resolver o problema do Estreito. E o problema maior para nós aqui na América Latina, e é um problema que tem que ser resolvido também para o bem do Brasil, é derrubar o regime cubano, né? Enquanto isso aí não acontecer, a gente vai ser sempre ameaçado aqui no Brasil, né? O regime cubano sempre foi ponta de lança para destruir tudo que era livre, né? Tudo que era democrático, tudo que era justo, né? Na América Latina. Né, se Fidel Castro não tivesse ficado tanto tempo no poder, a história da América Latina seria outra. É por isso que eu volto a tocar no assunto Kennedy, que muita gente endeusa esse ex-presidente, né? Só porque ele, em uma determinada ocasião, abriu fogo, né? Vamos dizer assim, usar essa palavra, contra os donos do mundo, né? Abriu fogo verbal contra os donos do mundo. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas ele não teve força para reverter a situação de Cuba. Estava com a faca e o queijo na mão naquele momento dos 13 dias que abalaram o mundo, mas infelizmente não resolveu e a América Latina pagou uma conta muito alta por isso, né? Vem pagando até hoje, né? Então a gente acredita, né, na minha opinião, acho que em 100 dias ele daria o start para resolver tudo isso. Pode ser que demore um pouco mais, 100 dias eu coloco sempre uma base, ó, os próximos 100 dias serão definitivos. E obviamente que em 100 dias definitivos, né, no meio de toda essa situação, né, o caso aí da guerra contra o Irã, o caso do regime de Cuba, o Javier Milei, que é o presidente da Argentina, ele aproveitou a situação também, né, dessa crise do Donald Trump, né, do movimento MAGA norte-americano, contra os globalistas europeus, principalmente os ingleses, né? Ele aproveitou essa deixa para, digamos assim, ressuscitar um assunto polêmico, a velha disputa pelas Ilhas Malvinas, lá no sul do continente sul-americano, né? A Inglaterra tem a posse dessas ilhas, eles chamam de Falklands, né? As Ilhas as Falklands, enquanto os argentinos chamam de Ilhas Malvinas. Em 1982, né, na época da Copa do Mundo da Espanha, né, o general da situação do poder, então, lá na Argentina, Leopoldo Galtieri, ele usou essa disputa interna, né, que
para tentar iludir o povo, né, que de uma certa maneira estava muito descontente com o regime militar argentino, porque o regime militar argentino ele foi muito diferente do regime militar brasileiro, né? O regime militar brasileiro ele foi até, eu diria, muito benevolente com todos os revolucionários, os criminosos comunistas que apareceram por aqui segurando armas, né, com armas em punho para fazer a revolução deles. O regime da Argentina não foi, né? Não foi, porque o que aconteceu na Argentina foi muito mais sangrento, foi muito pior, porque na Argentina, entre 1974 e 76, a esquerda e a direita se embrenharam numa guerra de subterrâneos, né, de atentados, né? Um cometia um atentado contra o outro grupo, aí no outra vez o outro grupo ia revidar, então foi uma coisa incontrolável. E quando os militares chegaram ao poder, né, eles vieram para descontar. E o que se diz é que mataram mais de 30 mil pessoas daqueles grupos para poder botar paz social na Argentina. A Guerra Fria na Argentina, no meio dos anos 70, ela foi realmente muito, mas muito, muito pesada, né? E obviamente que os generais argentinos eles faziam de tudo para poder distrair o povo. A Copa de 1978 dizem, né, por aí que foi garfada para a Argentina. E eu lembro que eu era menino, eu tinha 10 anos na época. Eu estava com meu pai assistindo os jogos da Copa e eu chorei naquele jogo o Brasil jogou contra a Polônia na semifinal, mais cedo, depois a Argentina contra o Peru, e o Peru entregou o jogo, a Argentina ganhou de 6-0, tinha que ganhar por 4, ele foi claramente furtado, roubado para a Argentina. A Copa da Argentina foi uma vergonha, né? Depois foi para a final contra a Holanda, mas tudo era um efeito dos generais argentinos para poder manter o povo ali sobre aquela embriaguez da diversão, né? Aquela embriaguez para esquecer os problemas internos, né? Isso em 78. E em 1982 os argentinos resolveram invadir as Falklands, né, para tomar da Inglaterra, e começou aquela guerra. Bom, eu não preciso dizer aqui que o general Leopoldo Galtieri teve que enfrentar nada mais nada menos que a Dama de Ferro, a Iron Maiden, Margaret Thatcher, né? Mrs. Margaret Thatcher, né? Que era linha duríssima, e a Inglaterra acabou vencendo a guerra num curto espaço de tempo, deixou a imagem dos militares argentinos péssima com todo o povo, né? Foi uma derrota acachapante e muito rápida, e até hoje, passadas mais de 4 décadas, o povo argentino não tem, digamos assim, apreço pelos seus militares. Eles nem consideram que eles têm exército lá por causa dessa derrota acachapante e feia para a Inglaterra. E agora o Javier Milei, ele está percebendo, ele é um cara que tem uma percepção aguçada, né? E ele está percebendo todo esse desentendimento, né? Essa série de desentendimentos entre o Donald Trump e o movimento MAGA contra os britânicos globalistas, né? O Keir Starmer, esposa, contra a OTAN, né? O Trump está dizendo que está revendo a OTAN, não quer mais saber, está aplicando completamente a doutrina Monroe. Então, passado todas essas mais de 4 décadas daquele conflito de 82, o Javier Milei achou, né, teve a percepção de tocar no assunto novamente. Olha, temos que rever o controle britânico das Ilhas Malvinas, né? Porque as Ilhas Malvinas fazem parte aqui do nosso continente. E como o Trump está nessa situação com os britânicos, o Milei acertou no alvo, na mosca em cheio, em escolher o momento certo para ressuscitar novamente esse assunto, que é um assunto muito antigo, né? Na época, essa disputa é bem antes de 1982. Eu citei a Guerra de 82 e a invasão, né, feita pelo general Leopoldo Galtieri,
porque ele usou como um estratagema para poder distrair o povo, como foi em 78 na Copa do Mundo, né? Porque os movimentos subterrâneos na Argentina, né, dos militares fazendo a limpeza dos dois lados, né, que praticavam atentados, tanto à esquerda quanto à direita argentina, que também não era flor que se cheire, né? Então aquilo ali ficou muito mal, né? Tem aquele problema das mães da Praça de Maio, né? Aquelas mães que perderam os seus filhos, que elas se encontram de tempos em tempos ali para, né, para chorar junto. Então a Argentina foi o caso talvez mais extremo, né, na América Latina. No caso lá naquela época da Operação Condor, todos os regimes militares, né, que de uma certa maneira livraram o nosso continente da influência nefasta do comunismo, voltando a dizer, né, tudo por causa da influência terrível de Fidel Castro e de Cuba, né? Da onde se originou então todo o problema? Do espectro político fraquíssimo do presidente John Kennedy, né? Se a gente parar para pensar, tudo veio dali. Bom, então, partindo desse pressuposto de que agora, né, voltando ao tempo presente, o Milei está querendo reviver todo esse assunto, foi conversar com o Donald Trump sobre isso, né? É óbvio, né? E o Trump já considera rever o controle britânico nas Ilhas Malvinas. Ou seja, está, digamos assim, concordando com o Javier Milei. Porque o Trump já está farto dos globalistas britânicos, tem o poder na mão, quer colecionar vitórias, principalmente para o nosso continente, está derrubando agora o regime cubano, então por que não, né, rever o caso das Ilhas Malvinas, né? Então, olha só, a Inglaterra está com uma batata quente na mão agora, né? Essa matéria saiu na CBN Mundo, né? Matéria de sexta-feira agora, 24 de abril de 2026. O título da matéria é o seguinte, ó: Donald Trump considera rever o controle britânico nas Malvinas e suspender a Espanha da OTAN por não apoiar a guerra contra o Irã. A Espanha, a gente sabe, é governada por um comuno-socialista chamado Pedro Sánchez, né? Amigo do Lula. Não. O memorando divulgado pela agência Reuters, que também considera a suspensão da Espanha da Aliança do Atlântico Norte, expressa frustração com a pouca ajuda ou recusa de certos aliados em apoiar a ação militar de Washington contra Teherã, não é? Os Estados Unidos agora estão considerando rever totalmente a reivindicação britânica sobre as Ilhas Malvinas, como punição. Olha lá como o Milei foi altamente perceptivo, né? Ele acertou em cheio o momento, ó. Porque os Estados Unidos estão considerando então rever a reivindicação britânica sobre as Ilhas Malvinas como punição pela falta de apoio britânico na guerra americana contra o Irã. As informações estão em uma reportagem da agência de notícia Reuters, ó. Um e-mail interno do Pentágono que vazou sugeriu uma revisão da posição de Washington sobre a reivindicação britânica das ilhas. Coincidentemente, semana passada também vazou um e-mail do Pentágono com uma operação militar para invadir Cuba, né? Parece que esses vazamentos eles acontecem de maneira, digamos assim, escolhida a dedo, né? Que coincidência, né? Todo mundo está falando desse assunto e de repente vaza um e-mail, isso é proposital, né? Esses e-mails vazados, na minha opinião, são um recado velado. Tá? Então vamos continuar. E-mail interno do Pentágono que vazou sugeriu uma revisão da posição de Washington sobre a reivindicação britânica das ilhas, né, que eles chamam de Falklands e os argentinos chamam de Malvinas. Enquanto autoridades americanas buscam opções para punir os aliados da OTAN por sua resposta ao início do conflito no Oriente Médio, ou seja, não ajudaram, né? O memorando, que também considera a suspensão da Espanha da aliança, expressa frustração com a pouca ajuda ou a recusa de certos aliados em apoiar a ação militar de Washington contra Teherã.
Trump vem criticando nas últimas semanas a OTAN de forma recorrente pelos aliados não participarem do conflito, chamando a aliança deles de tigres de papel e ameaçando retirar os Estados Unidos da OTAN. Além disso, ele atacou o premier britânico Keir Starmer em algumas ocasiões. Eu já disse aqui para vocês que o Keir Starmer é um homem dos Rothschilds, não? Um funcionário do governo americano afirmou à agência de notícias Reuters que essas opções estão sendo discutidas em altos escalões dentro do Pentágono, né? Generais e marechais ali estão conversando novamente sobre essa, né? Sobre essa situação, né? E o que os britânicos falam sobre essa situação? Ó? É algo antigo esse caso, permanece inalterado. A soberania das ilhas pertence ao Reino Unido e a autodeterminação é fundamental. Que o Reino Unido quer ter um conjunto de ilhas aqui na América do Sul? As ilhas são vizinhas, fazem parte ali das águas territoriais da Argentina, né? Que os britânicos julgam que eles têm soberania por um território aqui, né? As Ilhas Malvinas já votaram esmagadoramente a favor de permanecer em um território ultramarino. Sempre defendemos o direito à autodeterminação. A soberania reside em nós. A determinação é fundamental, completou Keir Starmer. Ou seja, ele tá dizendo, ele está se ligando agora, ele tá caindo a ficha nele que ele pode arrumar uma encrenca com o Trump agora, não só por causa da omissão perante a OTAN, mas agora o Trump pode rever essa situação das Ilhas Falklands, né, Malvinas. O jornal Gazeta do Povo também colocou uma matéria dizendo como o Trump pode punir o Reino Unido na disputa pelas Ilhas Malvinas, né, ó. Então ele diz, o governo de Donald Trump avalia retirar o apoio diplomático ao Reino Unido sobre a soberania das Ilhas Malvinas. A medida, revelada por um vazamento do Pentágono, esse que a gente leu na matéria anterior, visa pressionar Londres a apoiar as operações militares dos Estados Unidos contra o Irã. Ou seja, o Milley entrou na hora certa, né? Então o Trump deve estar pensando assim, se não me apoiarem lá no Estreito, eu vou também retirar o meu apoio ao fato das ilhas serem de soberania inglesas, né, as Falklands, né? De uma certa maneira, o Milley entrou na jogada percebendo esse momento correto para reaver essa discussão. Por que o governo dos Estados Unidos decidiu rever sua posição sobre o território, né? Acho que eles nem lembravam disso, foi o Milley que instigou. A postura de resposta, ele diz, a mudança de postura é uma resposta, né? Então a essa situação, digamos assim, do Trump, do Milley, está dizendo que essas ilhas pertencem à Argentina e não à Inglaterra, né? Está voltando a tocar nesse assunto, né? A Argentina voltou a defender a retomada de negociações com o Reino Unido sobre a soberania das Ilhas Malvinas, após a divulgação de informações que indicam possível revisão da posição norte-americana em relação ao território. Acertou na mosca o Milley, né? O movimento ocorre em meio a um cenário de tensões diplomáticas envolvendo os aliados ocidentais, né? Estados Unidos e Reino Unido, e disputas estratégicas internacionais. Toda a repercussão foi impulsionada pelo vazamento de um e-mail interno do Pentágono, no qual foram listadas alternativas de resposta a países aliados da OTAN que não aderiram às operações militares recentes contra o Irã. Entre as possibilidades citadas estaria a reavaliação do apoio norte-americano a territórios classificados como possessões imperiais, incluindo as Ilhas Malvinas. O documento também apontava insatisfação com governos que negaram acesso a bases militares e ao uso dos americanos pelo seu espaço aéreo, né? Então, voltou à tona a discussão sobre as Ilhas Malvinas, né? O Milley acertou o timing, como eu estou dizendo aqui. Agora, a decisão cabe aí ao Donald Trump. Vamos lá. Se a guerra realmente for acabar, a guerra contra o Irã, se eles resolverem, né, reabrir o Estreito, agora eles estão tentando negociar por partes. O primeiro assunto agora é o Estreito, é a abertura do Estreito.
Depois eles vão conversar sobre a continuação do avanço, né, do enriquecimento de urânio, da postura nuclear do Irã. A princípio eles estão negociando a reabertura ali do estreito. Mas vamos supor que os Estados Unidos sejam bem-sucedidos nisso e eles não precisem mais do apoio britânico, né? Eu diria que nem precisa agora. Ele cutucou os britânicos porque eles fazem parte da OTAN e ele quer se livrar da OTAN. Então ele foi lá e cutucou o Reino Unido. Mas, por exemplo, se a guerra acabar em breve, sem precisar desse apoio britânico, o Milley efetivamente vai estar com a faca e o queijo na mão e vai voltar a conversar muito sobre isso com o Donald Trump, né? Até porque o Trump está numa postura de rever toda a situação aqui na América Latina e derrubando o governo cubano. Por que não, né? De repente, agora vou colocar uma suposição aqui, uma suposição. Por que não, de repente, apoiar até a Argentina numa nova luta pela posse das Ilhas Malvinas, então, novamente, né? Eu não descarto totalmente a possibilidade, já que o Trump está numa situação aí meio azeda contra esses globalistas, e um dos maiores globalistas ali é esse premier britânico, né? Até por conta da proximidade dele com a dinastia Rothschild, né? Lá dentro. Então, eu não descarto a possibilidade. Isso é um assunto para um futuro próximo. Eu acredito que na cabeça do Trump, dentro desses 100 dias aí que eu disse para vocês, né? Como média de que as coisas iriam acontecer, eu acho que está incluso aí a queda de Cuba, né? A mudança na situação iraniana, a queda de Cuba, que o Milley entrou nesse período já para, opa, não esqueça de nós aí, tem o caso das Ilhas Malvinas, já botou a carta na mesa, né? Vocês estavam jogando pôquer num cassino, o Milley já tirou a carta das Malvinas e já pôs na mesa ali no momento certo. Então, nada impede que realmente o Trump apoie o Milley numa nova luta, e numa disputa pelas Falklands, né? E como é que vai ficar? Imagina, né, de um lado dessa guerra os americanos contra os britânicos e toda a história, né? Pois é, mas nós estamos vivendo um período em que a história está sendo toda revista, né? As próprias análises, aqui a gente faz uma análise, algumas não dão certo, por quê? Porque, né, o analista ele usa a história como base para entender o que pode voltar a acontecer. Mas no período que nós estamos vivendo, são muitas coisas inéditas, né? A humanidade está se recontando, né? Tá se refazendo em meio a essa guerra do cume da montanha. Então as coisas vão sempre nos surpreendendo, e eu não ficaria surpreso, né, caso aconteça um apoio do Trump com o Milley pela disputa das ilhas num campo militar, talvez, né? Que a Argentina estava saindo de uma crise muito forte, né? A economia deles foi à bancarrota, o Milley precisa levantar, mas dependendo do tamanho do apoio norte-americano, caso o Trump realmente se encha dos globalistas britânicos, eu não descarto a possibilidade, né? Bom, o assunto voltou à tona e, por enquanto, o Trump está usando como pressão para botar o Reino Unido na guerra aí que ele deseja contra o Irã, né? Vamos ver até onde isso vai. Aqui eu quis tocar nesse assunto porque é importante para nós aqui também na América Latina, para a gente observar para onde vão os olhos do Donald Trump nesse assunto, né? Referido aí às Ilhas Malvinas. Enfim, lançado então essa situação, vamos aguardar para ver. Gente, eu quero agradecer todos que colaboram financeiramente com esse canal, muito obrigado. Todo mundo sabe que se não fosse por essas pessoas, a gente não poderia mais prosseguir com esse trabalho. Vamos enfrentar dias muito difíceis logo ali na frente, que a censura vai piorar e muito. Então aqueles que gostam muito, por favor, anotem aí o site, né, geopoliticamrs.com.br. Anotem o X, né, entrem nos grupos do Telegram. Se você ficar dependendo só do YouTube, você vai deixar de ver, talvez não só a gente, mas muito mais canais. Porque a coisa vai
feder e não vai demorar muito, né? Esse que está aí no Planalto já está dizendo que tem que censurar tudo e entrou no modo luz vermelha piscando, desespero total. Então, né? Prepare-se, porque senão você vai ficar sem informações. Se você tem preguiça de acessar o X, se bem que o X também eles vão tentar derrubar, mas com o Elon Musk é mais difícil. Mas se você não quer ver site, não quer ver o X, não quer entrar no Telegram, se você ficar acomodadozão aí na sua cadeira, só com o YouTube, você vai ficar assistindo a Rede Globo no YouTube. Escuta o que eu tô te dizendo, hein? Bom, então é isso, gente. Por favor, colaborem com esse canal, com esse trabalho. Não deixe esse trabalho morrer na praia. Ajudem. Fim de mês é sempre muito difícil. Um grande abraço a todos. Muito obrigado e uma excelente semana. Voltamos amanhã. Valeu. Marcelo Rossi aqui. Muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado. E se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado. Valeu. Até mais.